hora de morfar. Ai, ai. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudione Colevati e nós estamos em mais um De Olho na Letra. Hoje, novamente, com a participação especial do Gui e do André. O André é participação especial mesmo, porque tá aqui cedo gravando, é participação especialíssima. Ó, isso daí, sabe como chama isso daí? Chama bullying, tá? Bom, a música analisada de hoje vai ser a música Oração dos Arrais. Foi um pedido do Luan de Oliveira. Aí, Luan, pedido anotado, analisado. Rapaz, os Arrais tem música aqui com a gente já é a terceira ou a quarta. Eu não posso muito ficar analisando os Arrais não, porque eu gosto muito deles, cara. E tem um monte de pedido lá pra analisar outras, mas tem música dos Arrais que é meio complexa, você tá doido? Os caras é muito poético. Aí eu tenho que depois ficar chamando o Rafa pra conversar. Bom, vamos pros recados então. Você que pode estar nos assistindo aí pela primeira vez, dê um like, se inscreva no nosso canal se você gosta de conteúdo teológico reformado, tá? Conhece lá o nosso canal, nós temos vários quadros, temos review literário, temos o DGPAN, que é o Gui que tá aqui, que faz toda a edição e toda a produção, que é fantástico. Falando isso, esse mês vai sair de novo, né, Gui? É uma vez por mês, é fantástico. O Rafa, que é o nosso editor, vai deixar o link aí do DGPAN para você assistir. Que, como o Rafa falou, as pessoas precisam ainda abraçar a ideia, porque ficou muito legal mesmo o quadro. Temos também os nossos podcasts. Temos os podcasts aqui no site, no canal. Temos os podcasts no site. E se você, mas eu tenho Spotify e Deezer, também tá lá, em qualquer plataforma de podcast, só digitar do grego, vai aparecer lá todos os nossos podcasts. Lembrando também que os nossos De Olho na Letra e o do Grego Responde também estão em forma de podcast. Você que de repente não consegue assistir e o trabalho e só pode ouvir, então tem também em áudio, tá? Então não é desculpa para não ouvir o De Olho na Letra e o DG Responde. Beleza? Bom, outro recadinho que a partir de agora eu vou começar a avisar. A partir de agora, sim, se você... eu queria sugerir uma música, Johnny. Como que eu faço? Já começa a ir lá no nosso Instagram, que é o @dogregopodcast. Vai no direct e fala, Johnny, eu queria sugerir tal canção. E se possível também já segue a gente, ajuda aí que a gente precisa chegar em 10 mil seguidores, tá? É a nossa meta. E depois a gente vai dobrar a meta. Quando se chegar, você fala. Por quê? Porque no YouTube as pessoas estão fazendo os comentários e sugestões de música e às vezes não está chegando pra gente a notificação. Então eu estou tendo que ir música por música procurar sugestões e aí fica complicado. Assim, vocês podem continuar comentando aqui à vontade, o que quiserem, mas sobre a questão de análise, se comentou aqui, vai lá no Instagram e comente também. Johnny, faz análise e tal. E aí eu vou continuar com as anotações, que eu tenho uma lista e vou seguindo essa lista. Beleza? Então bora lá para mais uma análise. Canção Oração dos Arrais. Bora lá, Gui, André? Bora! Então, vamos lá. O nome já é bom. Não, A canção começa assim. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, santo, anjos cantam, santo. Bom, aqui essa questão de oração, é claro que é no sentido de ter uma vida de intimidade com Deus mesmo, né? Buscando Deus em oração e entendendo e obedecendo a palavra, no sentido que nós sabemos que o caminho que Jesus percorreu, né? Que é o caminho feito até o Calvário, a morte na cruz, a ressurreição, abriu o caminho para que pecadores fossem salvos. E a oração, essa intimidade com Deus, ela serve para trazer essa intimidade e no sentido de que nessa caminhada, que mesmo que Cristo já abriu, nós também vamos ter os nossos problemas durante essa caminhada. Todo cristão, ele passa por algum tipo de problema, né? E o próprio Cristo fala em Lucas 9, de 23 a 24, ele fala, né? Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Algum comentário, André e Gui, sobre isso?
É interessante que ele coloca aí Jesus como um mediador, né? Isso. Na nossa oração, né? Que Jesus disse para nós orarmos no nome dele, né? Então é através de Cristo que nós chegamos diante do Pai. E ele diz que ele é a verdade, a vida e é o caminho, né? Esse caminho de acesso ao Pai, que antes tinha um véu entre nós e Deus, né? E com a morte de Cristo ele restaurou essa ligação direta com o próprio Pai, né? Como o Gui falou na sua intermediação. E é legal porque assim, o próprio Cristo falando, no sentido que a gente tem que negar a nós mesmos, que o caminho que ele percorreu, que foi a morte na cruz, que deveria ser para nós, não foi facilitado, porque nós também temos a nossa parte agora, no sentido de também negar a nós mesmos e não viver mais aquilo que a gente quer, mas aquilo que Cristo quer para as nossas vidas, né? E vamos passar por perseguições, por aflições, mas sempre tendo a certeza que o caminho já foi feito por Cristo na cruz. Essa mediação com o Pai, né? Esse texto que você leu de Lucas é muito interessante porque não deixa mais claro, ou tão claro, que a vida no Evangelho, que a semelhança de Cristo é uma coisa realmente árdua e difícil. Não é como hoje em dia esse evangelho barato aí que fala que tudo é uma maravilha, que Jesus vai, ao invés de você servir a Cristo, Jesus vai te servir e sua vida vai ser mansa e pacífica e tranquila. Não, a vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente em Jesus é difícil. É difícil porque todo mundo que não é cristão vai contra o reino de Deus, vai contra a vontade de Deus, né? Pela sua própria natureza. E é legal ali quando ele fala em oração, porque a oração, na verdade, ela não muda a Deus, ela muda a mim. Para eu entender essa questão de percorrer esse caminho, né? Nós temos um podcast falando sobre oração. Se Deus tocar no coração do nosso editor, ele vai colocar no card. Muito legal. Ouçam lá. Sobre a questão do até o trono, né, que é no sentido que a vida, que o caminho que Jesus percorreu, né, leva até o trono da graça, onde flui o rio, né, Apocalipse 22:1 fala, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, que é claro que é uma referência à questão da vida eterna, né, e que toda a fonte dessa vida eterna é Cristo Jesus, né. E se ele não tivesse percorrido esse caminho, nós não teríamos acesso a essa vida eterna, ao Pai, né? Correto, Gui, André? Sim, correto. Jesus disse na sua oração sacerdotal que a eternidade é conhecer o Pai e a Ele mesmo, o próprio Filho, né? Então, através da oração e da leitura da palavra e da comunhão com os irmãos, nós já desfrutamos do início da vida eterna, né? Essa questão de santo, santo, Isaías 6, de 2-3, fala que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então... Você sabe que a gente vai ter um problema quando chegar no céu, né? A gente vai ver os anjos lá se prostrando diante de Deus e clamando santo, santo, santo. A gente vai falar assim, tá muito repetido isso. É uma oração worship. Continua. Até aqui a canção. Ótimo, excelente. E continua, né? E pela fé, caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem ele é? Santo, santo, anjos cantam santo. Bom, a questão da fé, Hebreus 12:2 fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então assim, pela fé caminho até avistar, no sentido da nossa caminhada cristã, né? E a nossa fé, a nossa esperança, ou a razão da nossa esperança, é que nós cremos em Jesus Cristo, que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Então, Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então tem gente aí que diz que Deus não dá fé, não é verdade, tá? Não acredita. O André querendo caçar a rola agora. Eu? Tô de boa. E é legal assim, quando fala essa questão de fé, eu trouxe só um versículo aqui, porque acho que a gente tem, até no nosso meio evangélico, a gente tem uma percepção errada de fé, que às vezes trata uma fé como no sentido de algo, pensamento positivo, né?
E em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós temos a certeza e nós esperamos quem? A volta de quem? De Cristo. De Cristo. Esperamos a consumação da nossa salvação. E essa é a prova das coisas que nós não vemos, né? Então, a fé é o quê? Fé é crer em Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele proveu a redenção do homem por meio de Jesus Cristo. Fé com pensamento positivo, ela não é bíblica, né? Que isso fique bem claro. Quando fala pela fé, é pela fé em Deus, crendo que tudo que está escrito na palavra é verdadeiro e vai acontecer. É interessante a questão do uso da palavra fé, porque ela não é igual em todo texto bíblico, né? Às vezes a fé ela vai estar ligada com o que você crê em relação ao evangelho que é propagado. Vai ter horas que ela vai estar relacionado como um caminho para alcançar Cristo, né? Como algo dado por Deus. E vai ter horas que eu acho que é a que ela mais faz sentido do uso da palavra, que a fé está ligada com a certeza, com a convicção e com a confiança em Deus, né? Então, não é que as outras fés estão erradas nos seus contextos, né? Mas essa questão do significado da fé, eu acho que é o mais comum que deveria ser entendido e utilizado. A plena confiança em Deus. De quê? De que Deus vai fazer tudo conforme Ele prometeu. Que sem essa fé, nós não vamos crer no que está escrito em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sem essa fé a gente não crê em nada, na verdade, relacionado a Deus, né? Sobre a questão da música, quando ela fala, né, e o que eu posso oferecer para honrar quem ele é, cara, eu penso em... Nada. Não. A gente sabe que nada que a gente possa fazer como obra vai, de fato, retribuir, honrar. Mas eu penso que em João 14,15, tipo, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Então, tipo assim, obedecer, uma vida em obediência é uma forma de honrar a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, né? Um ato de gratidão. Isso, não no sentido que vai pagar o que Ele fez, não. Mas eu acho que é o máximo que a gente pode fazer. Eu acho que, assim, mais do que um ato de gratidão, pelo menos, na verdade, antes de um ato de gratidão, é uma consequência dele já ter feito o que ele fez. Sim. Né? E aí, obviamente, que a gente vai ter o entendimento de que nós somos compungidos pelo Espírito Santo para obedecer, mas nós, em gratidão do nosso coração, também nós queremos obedecer. Então, as duas coisas vão caminhar juntas. Aí. Sim. Ainda vamos para um trecho que eu confesso que eu fiquei meio em dúvida. Porque ele está aqui falando com quase tanta certeza sobre Deus, sobre coisa, aí daqui a pouco ele fala, e ao partir me viram, eu sou indigno, mas sua voz me diz, não vá, meu filho. Eu pensei que poderia ser uma crise de fé, né? Ou então, eu já tentei observar pela perspectiva assim, que ainda ele reconhecendo tudo isso, mas ele se achou tão indigno de estar na presença de Deus, entendeu? Por Deus ser tudo isso, por isso que ele fala, o que eu posso fazer para oferecer, para honrar quem Ele é? Que os anjos cantam Santo, Santo. Então eu acho que ele se sentiu de uma maneira tão indigno de estar na presença que achou que o melhor era fugir. Mas aí o próprio Deus vem e fala, não vá, meu filho. É interessante porque a gente tem que lembrar que o contexto todo da música é relacionado à oração. Então, tipo... Eu vou assim, Deus, eu vou desligar agora porque eu não sou digno de ficar na tua presença. Então... Vou desligar, não, desculpa. Deus, Senhor, agora eu não sou eu não sou digno de ter esse contato com o Senhor, então... Então não sei se ele vê tamanha glória de Deus tendo essa intimidade na oração, que eu acho que ele... Eu não mereço isso. E realmente não merecemos, né? E aí graça isso. E aí é legal que eu achei, por exemplo, em Lucas 5,8, quando Jesus realiza o milagre lá que manda Pedro jogar a rede do outro lado e pega tudo, e aí Pedro já tem um vislumbre que Jesus era o Messias, ou era Deus, ou era um profeta, algo que ele não podia explicar, que ele fala, né? Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Sabe o que é interessante nisso? Se você pegar todas as passagens desde o Antigo Testamento até o Novo, incluindo essa de Pedro, incluindo João quando foi arrebatado para ver o céu, né, o trono de Deus, quando o ser humano ele
dá de encontro com o próprio Deus ou com a sua glória, a primeira coisa é se prostrar com temor e se lançar arrependido da insignificância e da maldade que ele é de não merecer estar diante da glória de Deus. Ele se sente indigno, né? E não é uma coisa assim, tô loucão com meu brother e meu pai, papai, não sei o que, porque eu olho no olho de Deus. Não é nada disso. É temor, tremor diante da glória de Deus, prostrado, se arrependendo e sabendo que é um pecador miserável. Os profetas faziam isso, se você pegar os salmos de Davi também, em vários momentos, no sentido de se prostrar. Em Mateus 8,8 fala da história do centurião, que fala, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra e meu criado diz que ele é questão de salvar. Ele não se sente digno nem que Jesus vá até a casa dele, né? Claro que aqui é o contexto no sentido que Jesus também não precisava ir lá, ele tinha tanta fé que ele sabe que Jesus podia, da onde tivesse, vai acontecer. Mas é o que o André falou, a Bíblia, por isso que aí começa a fazer sentido essa questão de eu sou indigno, né? Tipo, essa intimidade às vezes chega tão perto e fala assim, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, né? E sobre essa questão de sua voz me diz louvar meu filho, é claro que a canção aqui não está querendo dizer no sentido de Deus correndo atrás da gente, eu não penso assim. Eu penso no sentido que o pastor chama suas ovelhas e elas os escutam. Porque pode, de repente, numa crise de fé, em algum momento, uma ovelha, por algum momento, se desviar. A gente sabe disso. E quem vai nos buscar quando a gente se desvia ou um irmão vai embora? É o próprio Deus que vai lá e chama de volta e fala, vem que você pertence a mim. Jesus disse que, nesse caso, o pastor deixa as 99 e vai buscar uma perdida. E depois ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Né? Tanto que eu não vou pegar a passagem inteira, mas, por exemplo, em João 10, de 3 a 4, fala, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. E essa que se desvia é onde o bom pastor vai até ela e busca ela de volta. Então é engraçado que, nesse sentido, a canção para mim faz sentido, a voz dele chamando, não vá, volta porque você me pertence, você é meu. Eu entenderia assim, que existiriam duas formas para que ele conseguisse discernir que essa era Deus falando com ele. A primeira forma, mais óbvia e clara, é em relação à Bíblia, a palavra de Deus, que talvez nesse momento é trazido à mente dele de que realmente ele tem que estar diante de Deus em oração. E a outra coisa seria uma voz interna no seu coração, lembrando ele de que Jesus o deixou capaz agora de entrar diante de Deus, né? Sim. De qualquer forma, as duas coisas seriam verdades e uma testificaria da outra. E essa voz interna a gente sabe que é a ação do Espírito Santo em nós, né? Lembrando aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Aí continua até aqui a canção também. Ótimo. Apesar desse trecho, depois ela começa a fazer sentido, né? Dessa questão de ser indigno. Na verdade, não é que não faz sentido. Nós sabemos que somos indignos, né? E realmente, como que você vai imaginar? Você tem que lembrar assim, antes de que você entre na presença do seu Pai Celeste, a imaginação é que como se fosse um rei de um império, onde um súdito vai entrar diante do rei. Você não entra diante do rei de qualquer maneira. Você não entra diante do rei querendo dar um abraço nele, pegar na mão dele ou sentar no colo dele, nem nada do tipo. Você vai entrar diante do rei, vai se curvar e se prostrar diante do rei e vai solicitar o desejo do teu coração, né? Sim. Então, antes da intimidade como pai, eu acho que teria esse respeito e temor em relação à presença do rei, né? Reverência. E aí vai pro refrão, né? Que aí ele canta. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo. E que meu nome morra com meu corpo. E o que de Cristo permaneça em tudo. Eu, assim, para tentar resumir, porque a gente poderia pegar... Eu poderia ter pego aqui vários versículos, eu vou falar o que Paulo disse em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sim, e podemos lembrar de João Batista, quando os discípulos vinham até ele
E ele fala assim, não, o Messias chegou, o Cordeiro que tira o pecado do mundo está aí, não me sigam mais, sigam ele. Ou seja, que ele cresça agora e que eu diminua. Não, e é legal essa questão do torne meu sofrimento em testemunho, porque tem muito cristão que não quer passar por sofrimento. E eu coloquei Paulo porque se teve um apóstolo que sofreu, foi Paulo. E o sofrimento de Paulo serviu como testemunho que de fato ele era apóstolo, né? Que ele era um cristão. Na verdade, todos sofreram, né? Não, sim. Um que sofreu adoidado foi Paulo. Mas... Se você observar todo o período dele, onde ele ia, os caras queriam matar, apedrejar, batia. Na verdade, naquela época, ser cristão te causava sofrimento, sim. né? Então eu acho muito legal. Por isso que eu citei Paulo, né? Específico, porque Paulo... Mas o André lembrou bem. É por isso que Deus falou assim para ele, deixa Paulo comigo, que importa ele sofrer pelo meu nome. deixa que dele cuido eu. Entendeu? Bom, e aí continua, né? Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, santo. Agora ele fala, eu canto, santo, santo. Sobre essa questão dos bens... Eu até conversei com o André ontem à noite, e aí o André clareou um pouco minha mente. Eu tava na expectativa de descobrir o que era. E aí então, que eu receba aquilo que eu preciso nem um pouco mais, em Mateus 6,33 fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. O que são todas essas coisas? O que beber, o que vestir e o que comer. Né? Em resumo, seria as coisas básicas e realmente necessárias da essência da vida, né? Ele supriria isso, ele supre isso quando você se dedica a buscar primeiramente a justiça de Deus e o reino dele. E a canção vai muito bem aqui que fala, né? Que eu recebo aquilo que eu preciso e nem um pouco a mais, né? E quando fala me deu, pode falar, Gui. Casa muito bem também com o Salmo 23, né? Que fala que nada vai faltar, O Senhor né, é meu porque pastor, o Senhor é o pastor. Dando spoiler, pô? Ah, eu já ia citar agora. Porque pegando com o gancho de me dê os bens que de imediato, é claro, no sentido assim, não me deixe apegado aos meus bens, poderíamos até citar quando Cristo fala para aquele jovem rico, né, que questão de se desprender, mas eu ia citar os Salmos 23, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, até citando uma canção do Livres para Adorar, que é o Salmos 23, tem um trecho que o Juliano Som fala uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui, que fala assim, se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta. Acho que, cara, sobre isso, o que nos basta é Cristo. Então, se eu tenho bem, se eu não tenho, ou se eu tenho, que o Senhor me dá um coração, que se eu precisar abandonar esses bens, às vezes até em prol do meu próximo, que eu seja, que o meu coração não esteja nas riquezas deste mundo, mas em Deus, né? E aí, por isso eu canto santo, santo, cara. E agora é interessante que ele vai deixar de dizer que os anjos cantam ele para fala, dizer que agora eu também canto, canto santo, santo. Canto. Eu entendi agora, então eu também canto santo, santo. Cara, a canção pra mim é muito boa, eu recomendo. E André? Eu recomendo. Havia alguma dúvida do que eu gosto muito dos Arraiz. Eu não conheço uma música que eu desgoste. Não, música muito boa. Pessoal, gostou? Compartilha. Não gostou? Eu vou falar. Compartilha também, ajuda a gente aí. E mais uma vez, muito obrigado aí a quem tem se inscrito no nosso canal e podem aí comentar e dar suas sugestões, beleza? Deus abençoe a todos. Até a próxima.